Abram comigo a Bíblia de vocês em Oséias. Minha esposa começou a ministrar aqui, eu falei, meu Deus, ela vai pregar algo que Deus me deu hoje aqui. Porque Deus vai alinhando, como eu sempre digo aqui, os louvores casam com o que Deus vai trazer da palavra, as orações casam com o que Deus vai trazer da palavra, porque Deus vai trazer algo no culto que a gente precisa entender. Então muitas das vezes Ele começa já a falar alguma coisa no louvor para despertar nossa mente para aquilo que Ele vai tratar, para que a gente entenda de verdade e saia daqui modificado. Porque um culto bom é esse. Um culto bom é aquele culto que você entendeu algo da palavra, seja algo que te confrontou, algo que te chamou a atenção, ou algo que confirmou algo que você está fazendo na presença de Deus. Essa palavra tem que sair, não pode ser o nosso culto, não pode ser sentimento, emoção. Ele pode e deve até mexer nos nossos sentimentos, na nossa emoção, mas nós precisamos entender, tem que estar enraizado dentro de nós o que é ser cristão, o que é servir a Deus, o que é a vontade de Deus, quem é Deus para nós. Nós precisamos estar com isso dentro do nosso coração, porque é isso que nos sustenta de pé. Então eu quero te convidar a abrir comigo Oséias 4. Bendito seja o Senhor. Oséias 4, versículo 6. Aleluia. A poderosa palavra de Deus nos diz, encontraram Oséias, é mais fácil voltar de Mateus para lá, vem Mateus, Malaquias, Zacarias, fica mais fácil de achar de Mateus para cá, porque ele é pequenininho. Está próximo a Mateus ali. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6. E depois nós vamos ler o capítulo 6 de Oséias também, um versículo. O nosso tempo aqui é curto, não dá para ler tudo, então sempre que puder, leia mais da palavra de Deus, leia o resto do capítulo, para que você entenda o contexto, até mesmo para você confirmar se o que está sendo dito aqui está de acordo com a palavra de Deus. Porque o nosso tempinho aqui é bem curtinho. A palavra de Deus nos diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Glória a Deus. Se quiser deixar aberto em Oséias, nós vamos ler o versículo 6. No capítulo 4, versículo 6, Deus está dizendo que o seguinte: o meu povo, quer dizer, o povo dele, o povo de Deus, o povo cristão, o povo que conhecia a lei, foi destruído, porque o povo de Deus foi destruído várias vezes. Ele não foi exterminado da terra, mas ele foi destruído. Ele governava, ele perdeu o governo, ele reinava, ele perdeu reinos, ele ocupava terras e perdeu terras. O povo de Deus vivia situações e épocas boas e perdia situações e épocas boas. Nós vemos muitos cristãos vivendo situações assim. E a palavra está dizendo que esse povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus, conhecimento do Senhor, conhecimento de como viver a vida de Deus, como viver o que Deus tem para nós, como viver o que Deus quer para nós. Quanto mais conhecimento temos dessa palavra, melhor vivemos ela e melhor é a nossa vida. Então o meu povo, o povo escolhido, por muitas vezes ele foi destruído porque faltou dele o conhecimento. E conhecimento, o significado da palavra conhecimento no dicionário é o ato de perceber. Eu percebi que alguma coisa mudou, eu percebi que alguma coisa aconteceu, eu percebi. É conhecer, é entender. Eu entendi o que está acontecendo. Só de ver eu já entendi. Eu vi um sinal, A Bíblia até fala para a gente: você viu uma nuvem escurecendo, você fala, tá parecendo que vai chover. A Bíblia fala para nós que os finais dos tempos deveriam sinais, e se a gente estiver atento, a igreja estiver atenta, esse tempo é diferente, esse tempo é estranho. Então tem uma história mal contada aí, está acontecendo alguma coisa, a natureza está mudando. Você começa a perceber que a estação mudou, que o ano está acabando, que mudou o período.
Você começa a entender, a igreja está mudando, a palavra, os sinais que Deus está fazendo. Nós como igreja precisamos estar atentos para perceber o que Deus está fazendo na sociedade, na época, no mundo, para que a gente não seja pego desapercebido. Tem muita gente que está aí como se estivesse dormindo. Acha que a vida está normal, acha que tudo está normal. Alguns só estão acordando agora, quando o café chegou a R$30. Porque aí a pessoa começa a parar, tem que parar de tomar café e fala, peraí, tem um trem errado. Mas se acorda lá atrás, poderia ser diferente. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Então conhecer é isso, é perceber algo que Deus está fazendo. Por muitas vezes Deus faz coisas pequenas perto da gente, perto das pessoas, na vida das pessoas. E tem pessoas que não reconhecem a grandeza de Deus, a existência de Deus, mesmo com coisas acontecendo. E tem pessoas que não se convertem porque não entendem que aquilo que aconteceu na vida dela foi Deus agindo, foi Deus cercando, foi Deus protegendo, foi Deus permitindo para que ela acordasse a tempo de voltar para Jesus, de mudar de vida, de mudar de atitude. E enquanto essa pessoa não percebe, não conhece, não entende isso, ela não muda. Nós mudamos verdadeiramente uma atitude quando nós entendemos, conhecemos que aquilo é mal, que aquilo está nos prejudicando, que aquilo está atrapalhando as nossas vidas, entendemos que precisamos fazer diferente, aí nós tomamos uma postura diferente, aí nós mudamos de vida. Então a palavra fala que o povo é destruído quando ele não percebe, quando ele não conhece, quando ele não entende que precisa do Senhor, que precisa obedecer, seguir a palavra de Deus. E a palavra que fala para a gente aí, então a tradução do conhecer é isso, é compreender, é entender por meio da razão. Não é perceber por meio do sentimento, é por meio da razão que nós precisamos entender. Deus falava na palavra que isso ia acontecer. Eu estou vendo isso acontecer, eu estou percebendo isso acontecer. A razão me faz entender que na palavra dizia e agora está acontecendo e só pode ser bíblico. Aí você fala, não, Deus existe, a palavra precisa acertar. Então, aí a palavra está dizendo aqui, que por vocês recusarem, por vocês rejeitarem este conhecimento, conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, por vocês não querer conhecer direito, porque quem recusa, não quero saber direito, eu não quero entender direito, não vou nem fazer o curso. Não se preocupa em conhecer melhor. Então, por você rejeitar isso, também eu te rejeitei. Muitas pessoas estão vivendo uma vida aí achando que estão agradando a Deus. Deus já rejeitou elas igual rejeitou Saul. Saul ainda reinava, Saul ainda ocupava um lugar, mas Deus já tinha rejeitado ele. Deus não estava com ele, ele achava que estava, ele queria que tivesse, mas ele era só humilhado, porque Deus não estava com ele. E tem muitas pessoas que acham que são crentes, mas Deus já rejeitou, porque elas rejeitaram conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade te muda, ela te transforma. Você não consegue conhecer a verdade e andar no erro. Quando você conhece uma lei, você não pratica mais aquilo errado. Quando você começa a conhecer que algo é ruim, você muda de atitude, você não continua do mesmo jeito. Então, conhecendo a verdade nos liberta daquela coisa que nos faz mal. Então, por você, quem rejeita conhecer o Senhor, Deus larga de lado. Você não quer, não? Então, a oportunidade é para outro. O dia que você resolver me dar ouvidos e praticar o que eu quero que você faça, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas vinde a mim. Estou chamando, a porta está aberta. Mas a pessoa precisa entender que é só em Deus que ela vai conseguir viver a vida que ela sonha, que só em Deus que essa vida faz sentido, só em Deus que tem propósito. Não é só trabalhar, pagar a conta, viver uma vida passageira, ficar velho, sofrer, ver os filhos sofrer. Não! A vida é maior, a vida é mais do que isso. Mas só entende isso com os olhos espirituais, quando nós olhamos para Cristo e sabemos que algo maior Ele tem reservado para nós. Algo maior Ele construiu para nós. Se olhamos para essa terra, miseráveis somos. Desistimos de fazer as coisas, desistimos de fazer o bem a tantas pessoas, a tantas situações, desistimos de trabalhar, nunca consegue nada direito. Agora, quando olhamos para Cristo, sabemos que isso são ocupações para essa vida que nos prepara para viver a vida eterna. Então não paramos, porque entendemos o propósito verdadeiro dessa vida. Então ela, por mais que nos frustre em situações, nós não desistimos.
Porque nós sabemos que não se trata disso aqui. Ah, mas eu não comprei, eu não construí, eu não consegui isso na minha vida. Não importa quem você é, que pessoa você se tornou. Você se tornou uma pessoa melhor? Qual o bem que você fez nessa terra? Você amou as pessoas, você cuidou das pessoas? Qual a educação que você deu para os seus filhos? Qual a referência que você deu para as pessoas à sua volta? É isso que faz sentido. Não é o carro, a casa que você tem. Aí nós paramos de correr atrás de coisas à toa, correr atrás do vento, de coisas passageiras. E nós nos agarramos nas verdadeiras. E temos através delas paz de verdade, indiferente das coisas. Alegria de verdade, indiferente do que temos. Esperança, vida, começa a brotar dentro de nós. Então, porque quem não conhece isso, fica correndo atrás de coisas, correndo atrás de pessoas, correndo atrás de matéria. Mas que conhece o Senhor e sabe que é uma paz genuína no coração, indiferente do problema que está vivendo, nem os problemas que está vivendo afetam ele. Então nós precisamos conhecer verdadeiramente o Senhor, provar dele. Então Deus rejeitou essas pessoas para que seja, te rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim. Deus rejeitou muitas pessoas para que elas não sejam referências, para que elas não testifiquem, não representam a Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos a sua imagem e semelhança, mas muitas pessoas perderam essa imagem e semelhança, porque não têm o caráter de Cristo, não são boas pessoas, não são boas índoles, não vão por testemunho, não se preocupam com os próximos, com o que eles pensam, com o que se acontece na vida deles, não tem amor, apontam o dedo, acusam, não são mãos estendidas, não tem nada a ver com Cristo. Então não podem ser representantes de Cristo. Infelizmente nós temos muitas pessoas assim no cristianismo, que você olha e fala, isso é cristão, não é cristão. E as pessoas precisam ver isso em nós. Elas precisam voltar a enxergar Cristo na igreja. Nós temos muitas pessoas aqui, cada uma num estágio de tratamento, de melhora. Eu estou aprendendo, eu estou melhorando, eu estou lutando contra os meus erros, meus defeitos, para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar ser um exemplo, tentar brilhar a minha luz. E nós precisamos caminhar dessa forma. E é isso que faz a diferença, para que as pessoas vejam a diferença. Não só daquele que vai para a igreja, que ainda não está precisando ser curado, está ruim. Mas não, essa aí é luz, essa aí é bênção, tem palavra de vida. Então as pessoas precisam ver, o sacerdote é o representante de Deus, é quem representa Deus. Todos nós somos chamados para representar Deus para os nossos amigos, para a nossa família, para aqueles perto de nós. Mas será que estamos representando de verdade? Porque se nós não procurarmos conhecer Deus mais, na oração, no jejum, na busca, no conversar com Deus, no passar tempo com Deus, Ele vai nos rejeitar para que não sejamos sacerdotes. Agora, quanto mais buscamos de Deus, mais temos de Deus para dar às pessoas. Então, visto que esquecestes da lei do teu Deus, né? Pesado isso, né? Vendo que vocês esqueceram da lei que eu mandei, dos ensinamentos que eu dei, eu também me esquecerei de teus filhos. Olha para você ver como é que é pesado. Você quer que Deus esqueça da sua família, dos seus filhos? Porque quando nós desviamos, esquecemos a palavra de Deus, nós deixamos ser luz para eles podem se desviar. E eles perdem a proteção, eles perdem a Deus, eles se distanciam de Deus. E quem está falando isso não sou eu, é a palavra, é essa palavra que se cumpre para a eternidade, passa céus e terra, ela continua. Eu vou ler no Oséias 6,3, está falando para a gente, que por causa disso, para que nós não sejamos rejeitados, Oséias 6,3 fala, conheçam, percebam, entendam com a mente de vocês quem é o Senhor. Conheceis e procurem, prosseguir, continuem cada dia, cada passo, buscando conhecer melhor quem é Deus. Como é que Deus fala, como é que Deus age, como é que Deus responde, como é que eu busco de Deus, como é que eu entendo o que Deus quer para mim. Eu preciso todo dia buscar isso, então vai lá, prossigamos em conhecer o Senhor. E nós fazemos isso começando a perceber as coisas que Ele faz à nossa volta. Porque tem vários livramentos que nós não vimos, várias coisas que acontecem que nós não agradecemos. E a ingratidão fecha portas. Então nós precisamos compreender sinais que Deus faz em nós. Eu ia para lá e Deus permitiu que eu não fui. De repente aconteceu um acidente lá. Era para mim estar lá, gente. Aí ele falou, eu conheci, eu percebi que Deus, é assim que Deus me alerta, é assim que Deus, cada um vai ter uma experiência com Deus e precisa procurar entender como Deus fala com ele.
Deus fala comigo de uma forma diferente, fala com o irmão Vantes. Deus fala com o irmão Maria José, diferente da forma que fala com a irmã Terezinha. É o mesmo Deus falando, mas a irmã Terezinha de um jeito, a irmã Elvira, meu nome. Esqueci não, irmão Elvira, é a idade. Deus fala com a irmã Elvira diferente. Vai falar com cada um de nós segundo o que Ele conhece de nós, segundo o que nós nos abrimos a entender Ele. Quanto mais tempo você passa com seu pai, mais parecido você fica com Ele. Os seus jeitos, os seus gestos, é assim cada um de nós com Deus. E Ele sabe dos seus filhos. Então, para que Deus não distancie de nós e afaste de nós a sua presença, né, a sua bênção, nós precisamos buscar e prosseguir buscando entender Deus. Mas é entender com a razão, com a mente, entender quem é o Senhor, como é que é a forma de agir. No versículo vai falar como é que é a saída, como a alva é certa, no versículo, né? Então, e Ele virá a nós como chuva seródia, chuva fora de tempo. Porque quando nós buscamos, Deus responde, Deus fala, Deus se apresenta. Então, a tempo ou fora de tempo, Ele vem para regar a nossa alma com a palavra dEle. Mas se nós tiramos tempo para ouvir Deus, para buscar Deus, então nós precisamos. E a nossa vida não pode, a nossa vida cristã, ela não pode ser um sentimento. Eu senti bem, eu vou adorar, eu vou cantar. Não, indiferente do que eu estou sentindo, eu preciso cantar, eu preciso louvar. Eu não estou sentindo bem hoje, vou nem orar. É aí que eu preciso orar, eu preciso entender que quando eu não quero é a hora que eu mais preciso. Eu preciso entender que o dia que eu não quero ir na igreja é aí que eu tenho que ir. Eu tenho que lutar contra esse sentimento errado, porque eu sei que ali está o Senhor, aqui o Senhor fala, então é aí que eu tenho que usar a razão e falar, gente, eu preciso, não é que eu quero, eu preciso de Deus, sem Ele eu não sou nada. E aí eu venho, me alimento e volto forte e falo assim, graças a Deus que eu não faltei. Mas se você ouvir o cansaço, se você ouvir o desânimo, a carne não quer, é o Espírito que busca. Então nós precisamos, nosso culto não pode ser, a nossa vida cristã não pode ser sentimentos, porque eles passam. Hoje eu sinto de um jeito, amanhã eu sinto do outro. Dificilmente você vai sentir da mesma forma muito tempo. Então a nossa vida cristã não pode ser um desejo, porque desejos mudam. Não pode ser uma necessidade passa. Hoje você precisa de uma coisa, amanhã você pode não precisar mais. Muitas pessoas, na hora que recebem uma situação, uma resposta de Deus, saem da presença de Deus. A nossa vida com Deus não pode ser baseada numa dor ou numa alegria, porque dor passa, alegria passa. Tem que ser um entendimento genuíno, porque essas situações podem ser resolvidas se você perder a razão da sua fé. Não pode estar baseado em coisas momentâneas, em coisas pequenas. Você precisa ter convicção e decisão. Eu amo o Senhor e eu quero ficar com Deus, mesmo que ameacem a minha vida. Se for um sentimento, você vai falar, não vou arriscar minha vida nada assim. Aí você nega. Eu vou perder o emprego se eu parar de mentir, se eu não mentir. Azar do emprego, maior é aquele que me deu, maior é aquele que me sustenta. Problema no resto, eu não posso perder, é Ele que me sustenta de pé. Mas quando a sua fé cristã se baseia num sentimento, você pode se sentir, não, hoje eu estou tão mal, hoje não, vou até tomar uma cervejinha, porque a fé está baseada no sentimento, não pode. É no entendimento. Eu preciso dele, sem ele eu vou fazer o que é errado, sem ele eu sou pó. E aí nós vivemos diferente. Então a nossa fé deve ser uma decisão racional, uma decisão inteligente. Eu entendi que a minha vida era terrível, a minha vida era... Eu estava gastando meus dias à toa, eu estava fazendo só coisa que não agrada a Deus, só coisa assim destrutiva. Eu bebia, eu passava a noite sem dormir direito, eu andava com pessoas erradas, arriscava sempre. Você tem que entender, peraí, olha de onde Deus me tirou, olha a vida que eu levava, eu andava bêbado assim. A pessoa tem que entender que agora está melhor, que agora tem vida, agora tem paz, indiferente está acontecendo, mas eu me sinto mais forte quando eu vou para a igreja. O que é isso?
Eu preciso entender, porque a presença de Deus manifestou mais forte ali em mim e me encheu e eu senti algo diferente. Eu preciso disso todo dia, eu não posso ser só no domingo. Eu preciso mais disso, gente. Isso é energia, isso é vida, isso é qualidade de vida. Quando você entende isso, você não aceita passar um dia sem orar, um dia sem ler a Bíblia, um dia sem Deus. Mas enquanto isso não for no seu entendimento, você levanta de manhã e fala assim: não vou fazer nada não. Então a nossa fé tem que ser, ela exige algo maior do que isso. Então tem que ser o entendimento que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Gente, isso não apareceu do nada. A terra foi criada do nada. Como assim? Um corpo perfeito? Existe um Deus Criador. Não faz sentido, não é racional. Então existe Deus. E se existe Deus, existe lei, existe mandamento. Porque o que nos fala de Deus é essa palavra, e ela fala sobre tudo isso. Não é possível que essa palavra ia falar tanta coisa e só a existência de Deus era verdade. O que ele escreveu, o que está escrito aqui, é verdade. Deus existe, então isso aqui é verdade. As nossas leis da terra são baseadas em leis espirituais de Deus. Elas vieram daqui. Elas foram. Por que é proibir, é crime matar? Por que é crime roubar? Aonde que esse povo tirou isso? É porque isso vem lá de trás da palavra de Deus. Vem lá de trás da existência de Deus. Antes dessa Bíblia ser escrita, isso já foi ensinado. Deus existe. Então isso é verdade. Nós precisamos ter esse conhecimento. Então precisamos conhecer mais, entender mais o que é escrito aqui para praticar. Então, quando nós temos essa convicção, a nossa razão sobrepõe os sentimentos. Eu não quero, mas eu preciso fazer. Não, eu quero comer isso, mas eu não posso comer, eu não devo comer, não faz bem para mim. Aí eu mudo, eu evito, eu mudo hábitos. Esse lugar não é para mim, eu saio de lá. É ali que eu tenho que estar, eu vou. Mas eu não queria estar, eu vou. Oh, não, mas eu queria estar ali, eu não vou. Por quê? Porque a minha razão, o meu entendimento fala mais forte para mim. E ele sobrepõe os sentimentos. Eu domino sobre aquilo. E é isso que Deus nos chama, para dominar. Nós somos criados para dominar. E domínio próprio é fruto do Espírito. Então eu domino sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades. Não, mas eu quero, eu não vou, não faço. Não. Por quê? Eu sou livre. Sim, mas eu escolhi obedecer a Deus, seguir a Deus. Eu quero agradar o meu Pai. Eu quero andar segundo a vontade dele. Então eu não vou fazer coisas que eu poderia fazer, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm para aqueles que são filhos de Deus. Quando temos esse entendimento, nós mudamos situações, atitudes, daí para frente nos tornamos diferentes. Então essa razão, esse entendimento sobrepõe os sentimentos, a dor vai passar. É um momento de aflição que Cristo me permitiu. Se Deus me permitiu, é porque Ele vai me dar força para vencer. E você vence com honras, com mérito, porque o Senhor te sustentou. A sua fé estava no que Ele já fez, no que Ele é para você, não no que você está vivendo temporariamente. Então, diante disso, se nós queremos viver uma vida plena com Deus, e depois dessa vida na terra, viver uma vida eterna com Deus, se nós queremos viver a vida que Deus tem para nós, nós precisamos conhecer melhor a Deus, a palavra, a forma dele falar com a gente todos os dias. É uma busca constante. Essa vontade tem que crescer, nós temos que trabalhar, exercitar para que ela cresça em nós. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós precisamos, se não queremos ser rejeitados por Ele, nós precisamos dessa busca de Deus, entender mais fácil. Então nós temos que entender que a Bíblia deixa claro que nenhum pai, nós, pelo que nós conhecemos da vida aí, nenhum pai quer que seus filhos sejam destruídos. Nenhum pai quer que seus filhos sejam as pessoas desonestas, que sejam pessoas de má fama, de má índole. Nenhum pai quer que seus filhos sejam irresponsáveis. Nenhum pai natural quer isso, mas eles que sejam condenados, sem futuro, sem propósito, vivam de qualquer forma. Nenhum pai quer isso. E Deus muito menos. Deus não quer que a gente seja, Deus quer que a gente seja diferente. Só quem está cego pelo diabo é que não enxerga essas coisas.
Porque o diabo, o que é isso? Destruir a pessoa. Então, quando ela está sã, ela está cega, ela vive de qualquer jeito, é a vontade dela. Mas qualquer pessoa em sã consciência quer que seus filhos progridam na vida, que sejam pessoas melhores, que cresçam, que valorizam, sejam honrados, vivam coisas melhores. Então, com Deus não é diferente. É por isso que Ele deu para nós mandamentos. Nosso Pai que está no céu, Ele mesmo diz lá em Jeremias: eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós. Então, o pensamento que Ele tem para nós é melhor, para que a nossa vida seja melhor. Mas precisamos entender esses pensamentos para viver. Quais são os planos de Deus para você? O que Ele quer que você faça de faculdade? Tem que buscar isso do seu Pai. Você tem que buscar melhor. O que você quer? O que Ele quer que você faça de almoço? Então, para isso, Deus nos deu um mandamento. Foi por isso que Deus escreveu, pediu para escrever na Bíblia, foi escrito nas tábuas. Por isso que Deus ensinou lá atrás o que Ele gosta, o que Ele quer. Deus ensinou: olha, não faça isso que é perigoso para você, não faça aquilo porque pode destruir a sua vida, trazer maldição para você. Deus deu um monte de vários mandamentos, ensinando os seus filhos como alcançar a vitória. Mas muitas pessoas querem viver como sem regras, uma vida desregrada, e estão se distanciando de Deus. Muitas pessoas estão trazendo maldição para a vida delas porque estão rejeitando os mandamentos. E quando rejeitamos os mandamentos, rejeitamos a proteção, rejeitamos a bênção, rejeitamos a vida. Então são regras dessa terra que, se respeitadas, trazem grandes benefícios para a nossa vida. Por isso que Deus deu. E tudo nessa terra obedece um mandamento, obedece uma ordem de Deus. A gravidade é uma ordem, é uma lei criada por Deus. O universo obedece leis criadas por Deus. O mar obedece lei criada por Deus. Todas as coisas dessa terra que existem obedecem uma lei criada por Deus. Mas o homem não quer obedecer. Essas leis sustentam a existência do planeta. Essas leis sustentam a existência da vida. E faz as coisas continuarem no lugar certo que era para estar. Os planetas continuam no mesmo lugar, porque o universo obedece os mandamentos de Deus. É assim, a natureza continua gerando vida. Os animais porque obedecem ao mandamento de Deus. Então, se nós queremos continuar gerando vida, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus para nós. Se nós queremos continuar no lugar certo de Deus para nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Quem tenta fazer diferente está criando um problema, um caos, está desestruturando a vida dele. Quem rejeita esses mandamentos está rejeitando o bem para a sua vida. Porque nós ensinamos que esses mandamentos são bem para nós. Então os mandamentos de Deus são assim. São ensinamentos, quando seguidos e obedecidos, eles trazem isso, uma vida melhor para nós. Nos colocam no melhor lugar de Deus para nós, que é o centro da sua vontade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a Bíblia fala para a gente. Então, quando nós seguimos isso, a nossa vida é diferente. Então, por isso, precisamos estar sempre, por isso nós estamos sempre nessa igreja aqui, pregando a palavra de verdade, indiferente de quem seja. Mandamento, nós estamos falando certo e procurando certo, nós precisamos caminhar por isso. Porque nós entendemos que precisamos desses princípios, não podem ser negociados, porque eles sustentam a nossa vida. É um alicerce que, se tirado, joga a casa no chão, joga a vida no chão, destrói a vida profissional, financeira, se for desviado daquele alicerce. Então nós entendemos isso, por isso nós batemos na tecla. Nós precisamos conhecer, observar melhor, porque a observância desses mandamentos é o que nos sustenta diante da tempestade, é o que nos faz estar de pé. A tempestade vem e não nos joga no chão, porque somos tementes a Deus. Aí o Espírito está conosco, a força de Deus está conosco, a proteção de Deus está conosco. Não somos rejeitados, nós somos sustentados. Então por isso precisamos caminhar nisso. Por isso precisamos meditar no que a Bíblia está escrito para nós e tentar cada dia mais entender melhor a Bíblia. Não adianta decorar versículo, não é decorar, é entender o que a palavra de Deus ensina de verdade para nós. Então nós precisamos pegar o contexto, amadurecer melhor, buscar melhor entender, para que a gente possa praticar. Porque quem não entende direito todas as coisas, eu posso fortalecer. Aí pode pecar, pode errar, pode viver de qualquer jeito, porque ao invés de agradar, desagradamos. Muitas pessoas estão pegando trecho da Bíblia para justificar erro deles. Palavras fora, não pode.
Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e ler toda, entender toda, meditar nela, para a gente fazer o que agrada a Deus. Então existe, nesses mandamentos existe grande valor, grande aceitação, verdades que Deus ensina e nós precisamos abraçar, porque quem rejeita está sendo rejeitado. Ela vai se cumprir. Se nós queremos ser testemunhas de Deus, nós precisamos observar a sua palavra para que as pessoas vejam na nossa vida essas práticas. Condiz com o que pratica. Eu falo, carrego a Bíblia, mas eu ando diferente dela. As pessoas vão falar assim, você é um falso cristão. Então por isso nós precisamos observar para seguir. E essa palavra é verdadeira. Quanto ela foi combatida, quantos anos ela foi combatida, ela continua, ela perpetua. Quantos anos a Bíblia está aí? É porque não é um livro qualquer. É um dos livros mais vendidos no mundo até hoje. Porque não é um livro qualquer. Por que eles tentam tanto contra a Bíblia? Porque ela é a verdade. Eles querem apagar porque eles querem que as pessoas parem de condenar a atitude deles. Eles querem viver sem regra. Eles querem fazer o que eles quiserem na vida deles e que ninguém tem direito de falar nada. Então por isso que eles tentam modificar, eles tentam apagar a Bíblia para que eles não sejam condenados. Só que eles esquecem, não adianta apagar o que está escrito no papel. Esse papel só revela o que está escrito no céu. Isso aqui é só uma cópia do que já foi dito, decretado por Deus e se cumprirá. Então não adianta, eles podem tentar combater, eles podem tentar tirar, ela sempre vai vencer, porque a palavra do Criador, ela sempre vai perpetuar. Mas eles ainda tentam, porque eles tentam mudar para poder seguir na direção errada. Muitas pessoas estão aí sendo perecidas porque elas tentam se convencer que Deus aceita qualquer coisa de qualquer jeito e Deus não aceita. Deus tem regra, Deus tem preceitos, Deus tem mandamentos. Então Deus vai julgar sim. Deus vai julgar as nações, vai condenar e pôr para pagar as consequências de cada um segundo as suas obras. Quem cometeu o crime vai ser condenado, não adianta. Lei da semeadura, lei do retorno. Ninguém vai ficar impune. Então não adianta tentar fugir, nós precisamos encarar a verdade de frente e alinhar a nossa vida ao máximo para não ser cobrado, para ser ao contrário, protegido pela lei. Com Deus não se zombra. Então Deus não quer crente morno. Ou nós precisamos ser crente de verdade, ou seja, frio. Porque o frio, Deus vai lutar para salvar. Agora aquele que tem um pelar, um pecado, faz amizade com o mundo, mistura as coisas. Não, isso aqui Deus quer, isso aqui Deus não liga, não. E trata a palavra como se, isso aqui foi só fulano que disse, não leva a sério. Tá no culto no domingo, mas no sábado estava na balada, estava na festinha, fazendo coisa que agradava a Deus. Esse é morno. Esse Deus fala que estava a ponto de vomitar, porque esse aí não presta. Esse aí está fazendo mal para Deus, mal para as pessoas, porque está dando testemunho errado. Ou nós somos verdadeiros, ou nós não somos. Para Deus não tem meio termo, é sim, sim, ou não, não. O não, ele vai tentar buscar. Agora aquele que tenta misturar as coisas, negociar o mundo e a igreja, esse Deus está a ponto de pôr para fora, está rejeitando, porque está atrapalhando as pessoas de conhecerem a Deus. Infelizmente, quantos estão assim? A Bíblia falava que no final dos tempos viriam muitos escândalos. Olha quanto escândalo a gente vê no meio das pessoas. Mas ai daquele por quem viesse o escândalo. Então nós temos que tomar cuidado para que isso seja longe das nossas vidas. Então muitas pessoas estão vivendo de aparência, nós não podemos ser. Então o povo tem perecido por falta disso, falta de conhecer de verdade a palavra que carregam. Por isso nós precisamos dos cursos, estudar, ler. Muitos estão escolhendo se enganar. Estão perecendo porque estão escolhendo se enganar. Deus não proíbe nada, como se Deus não proibisse nada. Deus não liga para isso não, isso aí Deus não liga para isso. Muitas pessoas estão aí, mesmo com o Espírito Santo falando dentro do coração delas, liga assim, isso é verdade, me engano. Mas isso aqui está certo, isso aqui pode sim. O Espírito Santo está falando para ela, não pode não. Não. Escolhe ouvir o erro, porque quer fazer aquilo. Nós temos que dominar sobre as nossas vontades. Então o Espírito Santo está avisando qual que é a conduta certa cristã, mas muitos estão escolhendo errado, e por isso têm perecido, vivido vidas estragadas, famílias destruídas. Nós precisamos ser voz de Deus para alertar essas pessoas. Se Deus não quisesse, se Deus não tivesse
se Deus não ligasse para a minha forma de amar, se Deus não ligasse o que eu fizesse da minha vida, Deus não tinha dado mandamento para o povo lá atrás. Se Deus não ligasse para pode fazer de qualquer jeito, Ele não tinha condenado aqueles dois que foram dar fogo estranho, sacerdócio. Se Deus não ligasse para a forma de amar, para a forma de andar, se Deus não preocupasse com o mandamento, Deus não tinha destruído o povo no dilúvio. Se não fizesse diferença para Deus a forma de andar, a forma de viver, Deus não tinha destruído, mandado fogo sobre Sodoma e Gomorra. Aí Deus aceita todas as formas de amar. O amor puro, verdadeiro, ou você está falando do carnal, do sexo? Porque o do sexo, se for errado, Deus condena. O amar de amor, de importar, de cuidar, de sacrificar por aquela vida, aí sim, você pode amar. Agora, o carnal, Deus tem regra para ele. Se não fosse isso, não tinha destruído Sodoma e Gomorra. Deus não tinha levantado os inimigos para afligir Israel toda vez que ele errasse, para trazer ele de volta para se arrepender e mudar. Então, porque Deus tem mandamentos para nós, e esses mandamentos são para nos proteger. Nós já ensinamos aqui várias vezes que as regras de Deus, as normas de condutas de Deus, vestes santas. Quando Deus fala para a gente ter vestes santas, é porque Ele não quer que a gente seja expulso das bodas por estar vestido de forma errada. Se é um casamento, você está de bermuda e chinelo, sai daqui. Você está enfeiando a minha festa. No mundo é assim. Um juizado, um tribunal não aceita pessoa de qualquer jeito. O pessoal acha que Deus vai aceitar qualquer um de qualquer jeito no céu. Deus tem regras de conduta e postura, mas as pessoas tentam se enganar. Mas nós precisamos orar para resgatar essas pessoas. Nós precisamos orar como igreja que entende isso, para mostrar para essas pessoas a verdade. Gente, não é assim. Deus está chamando vocês a arrependimento. O mandamento é uma cerca de proteção para te proteger. Quando Deus fala não passe daqui, não faça aquilo, é porque lá fora tem um inimigo ao derredor bradando como leão, doido, procurando aquele que saiu da proteção das asas do Altíssimo. O inimigo está ali fora, doido, caçando aquele que foge do mandamento, que sai da cerca de proteção, passa daquele lugar que Deus falou para não passar, para ele ir lá e tragar, ele devorar. Nós precisamos alertar essas pessoas, levar elas a entender isso. Deus não está querendo te proibir, Ele está te protegendo. Deus não está te travando, Ele está te sustentando. É diferente. Nós, como igreja que entendemos isso, precisamos abrir a mente das pessoas, orar para que elas sejam libertas. Nós precisamos lutar para desfazer as obras do maligno. Continuação do trabalho de Cristo, destruir as obras do diabo. O entendimento errado, nós precisamos orar. A nossa guerra não é com as pessoas, não é julgando pessoas, nem a lei julga pessoas. O juiz não julga pessoas no tribunal humano, a lei não julga pessoas. Ela não julga ela julga atitudes, ela julga ações, ela julga momentos. O cara roubou, ela não está julgando o cara, ela está julgando a ação dele, pela ação dele ela é condenada. Então quem é igreja para julgar pessoas? Nós julgamos condutas erradas, precisamos condenar condutas erradas, alertando, ensinando a conduta certa. Então nós precisamos ser essa luz que brilha para que essas pessoas enxerguem que o caminho que elas estão indo é destrutivo. Então Deus conta com a gente, é o último tempo, o Senhor está às portas, a igreja precisa acordar, despertar para isso, precisa buscar mais, entender melhor as estratégias que o diabo está usando para prender as pessoas, para a gente destruir essas estratégias, para a gente lutar contra elas. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo para pegar estratégias de Deus para alcançar essas pessoas. Meu sogro chamou um, que chamou mais um, daqui a pouco está cheio, porque a igreja vai trabalhando. Nós precisamos lutar pelas vidas à nossa volta. Nós precisamos entender a nossa missão. Essa é a nossa missão, resgatar vidas, para que elas entendam melhor, o melhor que Deus tem para elas. Mas se nos calarmos, se ficarmos quietos, como saberão se não há quem pregue? Como se arrependerão se não entenderem que estão errados? Então vão ser enganados pelo diabo. E a missão da igreja, através do Espírito Santo, buscar acordar essas pessoas ainda enquanto há tempo. Então não adianta. Deus nos fez livre para que nós usássemos a nossa liberdade para escolher entre o deserto sem regras ou o paraíso com responsabilidade de cuidar dele. Leis que regem o paraíso. Não há recompensa sem esforço. Não há honra sem mérito. Não há bênção sem obediência aos mandamentos de Deus. São ações que geram reações. Então é pelo esforço que ganhamos o reino do céu.
Quem dá coisas fáceis, quem dá coisas sem esforço, quem dá mérito sem honra, é o diabo para aprisionar as pessoas e tomar delas a salvação. Que aí, enquanto elas acham que estão ganhando, não fiz nem esforço, e estou aqui no bom, estou tendo isso, estou tendo aquilo. Aí elas, distraídas com as vaidades da vida, não percebem que elas estão presas numa jaula, iludidas por algo. E daí a pouco, quando o Senhor vier, elas não conseguem mais sair. Então, muitos estão distraídos. Nós precisamos lutar para que o entendimento dessas pessoas seja aberto. Ainda há tempo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisa se cumprir. Mas precisa de um esforço nosso. Nós precisamos continuar. Não pare, não pare. Se aconteceu de ficar alguém, é porque quis ficar. É por conta dele. Mas o meu trabalho, eu vou chegar diante do Senhor. Senhor, eu batalhei até a última hora. E quando eu pude, eu dei. Então Deus conta com a sua igreja. Nós precisamos. Então se entregue mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor. Quanto mais sinal, mais difícil você vê que fica os tempos, as coisas. Quanto mais tecnologia você vê aparecendo, quanto mais mudança você vê à sua volta, perceba que perto está o Senhor. E junta nele. Porque eu estava falando com não sei quem hoje, estou terminando. Eu até falei com minha esposa a respeito disso também, mais ou menos. Nós estamos vivendo o princípio das dores. O cerco está se apertando, os sinais estão mostrando. Nós estamos sentindo no sol, nós estamos sentindo na natureza princípios, pedacinhos da grande tribulação. São dores de parto. Então já começaram as dores de parto. Só que as dores de parto são a dor que a mulher vai sentir na hora do parto. Aí elas começam pequenas para preparar a mulher porque ela vai enfrentar. Então ela sente um pouquinho, passa. Sente um pouquinho, passa. Agora um pouquinho mais, passou. Vem guerra, vem rumores de guerra, vem sinais do céu, o céu escurecendo, chuva, catástrofes, mortes. Mas ainda não é o fim. São dores avisando que o parto está chegando, a tribulação está chegando. Então pedacinhos daquela grande tribulação nós já estamos sentindo. O governo apertando, algumas coisas apertando. Daqui a pouco vai ser a grande tribulação. Para nascimento daqueles que resistirem à grande tribulação vão nascer para Deus. Mas antes dessa grande tribulação, a igreja vai ser tirada. Porque nós fazemos parte desse trabalho de parto. Então as dores já estão acontecendo, momentos já estão acontecendo para que a gente esteja preparado. E como é que a mulher, quando está com a neném, o que ela faz? O que a Bíblia manda fazer. Ela prepara a bolsinha do neném, porque na hora que for o nascimento não dá tempo de preparar mais não. Ela fica pronta e preparada, porque a qualquer hora vai nascer. Corre para o hospital, porque está tudo pronto, preparado. Então nós precisamos preparar nossa alma, nossa mente, nosso coração, para que quando ele vier, nós estejamos prontos. A mochilinha nossa fica nas costas, a sandália tem que estar pronta. Não dá tempo de correr lá e buscar mais nada. Não dá tempo de voltar lá e fazer mais nada. É igual a pessoa quando morre. Morreu, não dá tempo de você pedir perdão mais não. Você tem que pedir em vida antes. Morreu, não dá tempo de visitar mais não. Você tem que visitar antes. Então a nossa atitude precisa ser agora. É agora. E Deus tem mandado as palavras, Deus tem mostrado para a igreja: esteja preparada, porque estão as portas. Breve virá o Senhor. E nós iremos com Ele. Então essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Igreja do Senhor, se prepare para o que Deus irá fazer. Em mim, através de mim, em nós, através de nós, na sua casa, através de você, no mundo. Esteja a igreja preparada. Ore e oremos sem cessar. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Põe-se de pé. Glorificado seja o Senhor, nosso Deus e Pai. Exaltado seja o Senhor. Deus amado e querido, te agradecemos nessa noite pela tua palavra, que veio mais uma vez de encontro ao nosso coração, alertando-nos, nos preparando para o dia aceitável do Senhor e nos orientando como viver a tua vontade.